Cara, e depois você fala sobre... Cara, você tá numa discussão filosófica, né? Ficou. E dentro... Cara de Joel, É que o Joel, deixa eu falar, o Joel tá segurando o jogo, mas assim, ele é um filósofo nato. É um filósofo nato. Cara, a proposta mãe da filosofia é preparar a gente para esse naipe de discussão, né? Se você pegar o estoicismo lá na origem, pô, tu estudou estoicismo pra caraca, qual é a proposta estoica? Que, velho, vou te preparar para todos... E qualquer acontecimento mais trágico que seja. A chinela vai cantar, meu irmão, você vai estar pronto pra discutir, vai estar pronto pra viver, vai estar pronto pra viver com pouco, viver com nada, viver na merda, viver outro lugar e pensar com a sua própria cabeça, né? Porra, Cara, se liga nessa, ó. As pessoas não estão preparadas pra ter um debate filosófico. Por quê? Não mesmo. Não mesmo. Pouco. Por No quê? Twitter, então, vixi. Porra, no Não, mas Twitter, veja só. cara, também tu quer o quê, né? É, realmente. Não, mas veja só, e não é que eu esteja. A minha intenção é de que sim, não significa que eu esteja. Mas por que eu digo que as pessoas não estão preparadas para um debate filosófico? Porque a essência da filosofia é a busca pela verdade. E as pessoas, elas querem buscar a verdade? Não. Elas não querem. Então, elas querem a confirmação. elas querem a confirmação. Viés da confirmação pura. Então, olha só, eu estava trocando ideia com o Joel, pô, algumas das reflexões mais incríveis que a minha vida me proporcionou foi conversar com esses dois aqui. Né? E aí eu estava com o Joel, um dia desse, a gente estava conversando, refletindo, a gente começou a falar sobre conhecimento e sabedoria. Né? E o conhecimento, ele muitas vezes é o excesso de informação, é o acúmulo de informação, é o acúmulo do que você estuda. Né? E a sabedoria não tem a ver com conhecimento, a sabedoria tem a ver com uma postura. Com a postura de você entender que você não sabe tudo. Né? É igual o Joel tá fazendo agora, ele sabe pra caralho, tá segurando um monte de coisa, com certeza não tá falando e tá só... Puta, isso aqui faz sentido e tal. E daqui a pouco ele vai cuspir um monte de coisa, se prepara. Então, nessa cabeça... De né, intelectual, pós-graduado. Nessa cabeça da sabedoria, de entender que a gente não sabe tudo, tem um cara que talvez tenha sido uma das pessoas mais sábias da história, que foi Sócrates. Eu ia falar do Sócrates. Porque o Tem um Sócrates... ponto interessante sobre isso. Olha a história sobre Falou, Sócrates. só sei que nada sei. Eu acho que é dele essa Foi. frase. Cara, só sei que nada sei. Mas esse é um Sócrates resumo cara- muito grande da Da história obra, dele. é. Até de como ele morreu. Pode... Eu tô ligado, tô ligado. Posso fazer meu storytelling? Claro, claro. Porque o bagulho tá vindo. O bagulho Manda tá aí, vindo. manda aí, só. Calma aí. E o Sócrates, cara, ele é um cara que andava na praça, mano. E ele falava assim, porra, você ama a sua esposa? Aí o cara fala assim, amo. Aí fala, é mesmo? Que massa. Então você deve saber o que é amor, né? Aí fala, sei. O que é amor? Ah, é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí fala, ué, mas amor é isso? E ele ficava fazendo pergunta o tempo todo. Aí o cara fala, porra. Aí ele ficava puto. Fala, então você sabe o que é amor. Fala, o que é amor você então? Aí o Sócrates falava, não, mas eu não sei. Fala, caralho, eu não sei. E aí ele só questionava. Por quê? Porque ele tinha uma postura de sábio, de que não afirmava as coisas. E ele teve tanto essa postura que na vida você encontra livros de Platão, você encontra uma série de livros, mas você não encontra um livro de Sócrates. Por quê? Porque ele nunca escreveu um livro. E ele nunca escreveu um livro por quê? Porque ele nunca acreditou que ele saberia tudo a ponto de registrar isso de alguma forma e acreditaria que passaria através da tradição oral. E no final da vida de Sócrates, o que aconteceu foi que ele foi aprisionado porque ele tinha questionado os deuses e tinha questionado uma série de coisas. Toda a status quo da sociedade grega na época. Foram 3 entendeu? condenações. Ele introduziu novos deuses, corrompeu a juventude e por conduta antipatriótica. Foi Mas condenado a por um verdade júri é de que 500 os caras viram que ele pessoas. estava crescendo politicamente, tinham medo dele como inimigo político e quiseram cercear ele. Mas a história de Sócrates tem um ponto anterior ao que o Thiago falou que é muito interessante. Por que ele começou a indagar as pessoas? Um dos alunos dele, se não me engano foi Xenofonte, foi um dos caras que deixou escrito os ensinamentos de Sócrates, né? Assim como Platão. Ele foi até o oráculo de Delfos, que era o oráculo mais importante da Grécia, e ele perguntou no oráculo, quem é o homem mais sábio? E o oráculo de Delfos eram uns deuses gregos se comunicando com a humanidade. E eles falaram, é Sócrates. Ele chegou pro Sócrates e falou, você é o homem mais sábio. Ele falou, eu sou o homem mais sábio? Se eu sou o homem mais sábio, então tenho que começar a conversar com outros sábios para chegar à verdade. Então ele ia conversar com os caras, fazia um monte de pergunta, devia ser um mala, né? Não é tão bom assim conversar com uma pessoa assim. Método socrático. Exato. E aí o cara acabou sendo condenado a beber veneno, né? Então, a própria morte, ao suicídio. Aí, só pra pegar esse final, cara, já que a gente tá falando da filosofia e das pessoas não buscam, não estão preparadas para um debate em prol da verdade, cara, Sócrates teve uma decisão. Porque ofereceram para ele a possibilidade de falar assim, cara, se você quiser se salvar dessa, é só você admitir que o que você fez é uma calúnia, pedir desculpa e nunca mais fazer isso. O que ele fez, mano? Tomou veneno e morreu.
Só que qual que é a parada? Olha a beleza disso, cara. Ele preferiu morrer, cara, defendendo o que ele acreditava, morrer, cara, dizendo de fato, né, metaforicamente, o que para ele representava a verdade, do que passar uma vida inteira contando mentira. Entendeu? Então, assim, cara, olha como esses princípios foram passados de geração em geração. Por isso que eu digo que a gente não está preparado para ter um debate filosófico. Como que a gente prepara essa sociedade? Porque eu acho que é importante, porque a partir do momento que a sociedade não pensa sobre pensar, não pensa. Caralho. Quê? Calma, vamos refletir nessa. Ó, O que é a consciência? eu vejo um problema grande, por exemplo, na hora que você vai entrar em algum tipo de discussão. Até dando exemplo do Bitcoin. Quando eu comecei a falar de Bitcoin na internet, se eu chegasse numa roda, isso aqui é uma roda de investidores, eu falo, eu invisto no Bitcoin, isso soaria igual falar, eu uso crack ocasionalmente. Iriam olhar pra mim da mesma forma. Hoje virou mainstream. Todo mundo tá colocando nos portfólios, já entende o ativo, só que tem caras que falaram tão mal lá atrás, que esses caras não estão mudando de ideia hoje. Eles só deixam de falar, porque assumir o custo do próprio erro pode ser muito custoso para a reputação das pessoas. Isso acontece em vários campos. Nutrição, por exemplo, isso aconteceu. Você tinha uma série de diretrizes nutricionais, que elas foram criadas por conta do governo americano. Um presidente chamado Eisenhower teve um infarto. Por que ele infartou? É a gordura. Gordura é o problema, tira a gordura do alimento, você tirou gordura, proteína mais ou menos constante, bota carboidrato. O que aconteceu é mais gente engordando e mais doença cardíaca. E aí, como é que volta atrás agora se todo mundo construiu carreiras falando que esse era o problema? Aí o Taleb, o Nassim Taleb é um autor que eu gosto, ele tem uma frase que ele diz que a ciência evolui de funeral em funeral. Então, quando esses caras que consideram carreira dentro de um argumento errado morrem, você abre espaço para que novas pessoas com novos argumentos surjam. Mas o ser humano, em ponto de discussão, essa questão do Sócrates acontece hoje, só que em vez de tomar veneno, você é cansado em rede social. Sim, e esse é o meu erro, porque eu não entendo isso e, portanto, eu acabo tomando veneno, é isso? Cara, o Joel citou o estoicismo. Eu vejo da seguinte forma, né? O Sêneca, que é um autor estoico, ele tem uma frase onde ele diz que nenhum sábio se revolta contra a natureza. Sim. Isso é a natureza humana, cara. Não tem solução. O debate vai ser sempre raivoso. Ainda mais na internet. Sim. Porque no debate presencial, se a gente começa a divergir muito das ideias e uma hora você usa um argumento ou me ofende demais, talvez isso termine em embate físico. Então, a simples sombra da ameaça de embate físico controla os argumentos. Na internet não tem. É verdade. O cara pode xingar a tua família até a 15ª geração e daí? E os outros vêm, ficam mais raivosos. Então, a internet amplificou tanto coisas boas quanto ruins na sociedade. O debate vai ser cada vez mais raivoso e não vai ser um debate buscando verdade. É um debate querendo lacrar, Mas aí, buscando like. aí a gente entra no cerne da questão, que como que a gente lida com isso, entendeu? A gente sabe que a gente está vivendo num ambiente cada vez mais tóxico, onde se expressar nas redes sociais está cada vez mais difícil. Como que a gente lida com isso? A gente deixa de se expressar? A gente se expressa de uma forma mais polida? O que vocês acham? Eu acho que o que acontece, o grande vilão da inteligência e também do sucesso é o ego, velho. O ego, cara, é uma sereia que te alimenta e que, porra, ela fica te falando, te mostrando que você é foda, hein, meu? Você é inteligente, hein, cara? Você é demais, hein? Boa colocação, hein? E aquilo vai te inflando. Vocês devem lembrar aquele ator, morreu, um diretor de cinema chamado Antônio Abujanra. Lembra que tinha Provocações? Ele tinha um programa na Cultura chamado Provocações. Vocês devem lembrar, os caras. Porra, João. Eu fui muito longe? Eu não conheço Não, se liga. Ele fez, mano, ele fez Ravengar, cara, que Rei Sou Eu. Vocês não lembram desse cara? Porra, João. Vocês tão... Eu sou de 88, cara. Caralho, João. Que rei sou eu? Tu lembra, velho? Que rei sou eu lembro. Tinha um Ravengar. Aham. Cara, Provocações tem vários programas na internet. Ele falava Detalhe, o assim... Igor é professor de letras, entendeu? Não, mas isso tem nada a ver, cara. Ele tá falando da novela. Não, mas o cara tinha um programa irado de entrevista. O cara tinha um programa de entrevista, porra, 20 anos atrás, meu. Provocações. Ele falava assim, aprenda a idolatrar a dúvida. Eu acredito que uma das maneiras legais, assim, importantes, férteis da gente exercitar a filosofia é o oposto da egocentricidade, que é a humildade. Ó, a gente tá aqui gravando, semana passada eu encontrei o Bernardinho. O Bernardinho vocês conhecem, né? Aham. Pô, o Bernardinho, cara, ele foi medalhista como jogador de vôlei. Depois ele foi medalhista com o time masculino. Depois ele foi medalhista olímpico com o time feminino. Depois ele foi de novo com o masculino. 20 anos de seleção Mas ele brasileira. não tem 800 medalhas. Deve ter... Pô, ele tem 7 medalhas olímpicas, cara.
E aí eu tava com ele semana passada e eu falei assim, pô, Bernardinho, você deve estar muito experiente agora como treinador, né? Daí, olha o que ele respondeu pra mim, eu tô cheio de dúvida. Então, ouvir isso daquele cara foi pra mim um exercício de humildade, estar aberto a aprender. E a terceira coisa é tolerância, velho. Tolerância é... Porra, você gosta do Corinthians, outro gosta do Flamengo, eu vou te matar. Você gosta, vai para um lado, vai para o outro, eu vou arrebentar com você. Não tem tolerância. E na internet, sobretudo, o cara se esconde. A internet, cara, ela estimula muitos covardes. Muitos covardes. O cara não falaria o que ele tá falando no chat se ele visse a gente ao vivo, né? No Não tete a existe tete. hater ao vivo. É. Não existe hater ao vivo. Então, Mas, cara, Joel, 1,90 m, pô. Largo pra Fração, cacete. né? porra, e tá, tu é um cuzão, tu é isso aqui. Mas se a gente se trombar no olho a olho, o cara não falaria Pô, isso. bora tá? tirar uma foto. Bora tirar uma foto. Então, cara, ele é covarde, egocêntrico, zero tolerante, não sabe minha história de vida, não sabe de onde que eu vim, não sabe meu pai, minha mãe, não sabe a minha bucha, porque tu tem uma bucha, mas a minha bucha é pior do que a tua. Sempre é. Caralho, velho. Porra, não, mas é você tal coisa, mas é porque você é rico, porque você não sei o quê, mas porque você não sei o que lá. Todo mundo tem uma bucha, cara. Então o cara não tolera, não é humilde, é egocêntrico pra caramba e se acha inteligente. Aí ele se perde nessa questão. Onde eu busco, sei lá, informação e alimentação? Sempre nos caras que ficaram mais tempo no game. Tem um autor chamado Simon Sinek. Ele escreveu vários livros legais. Começa pelo Porquê, o Líderes Almoçam por Último, mas tem um livro que ele escreveu que é o Jogo Infinito. E ele fala assim, ó, por exemplo, eu falei aqui para vocês que eu falo sobre alta performance, né? Mas não tem uma competição, Campeonato Brasileiro de Alta Performance, para falar que o Joel é o campeão da alta performance. Ou o Campeonato Brasileiro, ou Federação Brasileira de Podcasts, tá ligado? Para falar. A gente pode criar um nosso e só você compete também. A gente cria um. Né? Ou bota outros também. Então ele fala o seguinte, o Jogo Infinito, cara, é o jogo... Qual é o jogo verdadeiro mesmo? É o jogo do cara que se mantém por muito tempo. Na internet é difícil crescer, mas mais difícil ainda é ficar por muito tempo. Então, Eu fali. Então, cara, esse é o Jogo Você é um Infinito. cara que tá há bastante tempo, cara. Não, mas eu fali durante muito... Eu fiquei 4 anos falido, então eu sei quão difícil é se manter. É muito difícil mesmo. Então eu vou te fazer uma pergunta. Ah, De um cara que tá há muito tempo. Se você pudesse dar um conselho pra mim, eu falo, pô, Monark, galera, cara, o que eu não posso negligenciar de jeito nenhum pra me manter competitivo durante muito tempo na internet? sua alma. Então, isso é humilde pra mim, é humildade pra mim. Mostra pra mim do tipo, cara, por mais que eu cresça, Joel, por mais que a gente cresça, não esqueça da sua alma. Aí eu te perguntaria mais, como aluno, velho, fala um pouco mais sobre o que é alma especificamente. Alma é o porquê você começou a fazer algo desde o começo, entendeu? É o que te move. Sempre quando você começa a fazer algo pelo resultado da coisa, não pela essência, você perdeu um pouco tua alma. Quando você se molda a agradar coisas pessoas e situações que não têm a ver com o que você acredita de verdade. Ó, aí se liga. Tô indo mais como aluno, tá? Quantas Método pessoas... socrático. Isso. Quantas pessoas passaram aqui, sentaram aqui, velho, com vocês, nesse tempo todo? Umas 500. 500. Pelo menos. Por De aí, diversas não, pelo menos indústrias, não, mas por diversos aí. segmentos. Tipo, os caras mais, Tudo, diversos sei lá, tudo. brilhantes. O Teve que, uns borrão também. o que vocês notaram... Tá, quer ver, ó. Desses 500, quais foram as características dos caras que mais vocês realmente admiraram? O que eles têm? Autenticidade. Autenticidade. São pessoas que falam e eu não tô enxergando nenhuma estratégia pelo qual elas falam. Ou seja, mantiveram a alma. Não É, tiveram alma. Poderíamos pensar nisso. poderíamos. Beleza. Aí eu te perguntaria pra vocês, como que eles fizeram isso? Não por quê, porque vocês já me disseram, mas como? Como é que passa nessa prova? Eles sacrificaram coisas em prol de algo que eles acreditavam. Eles se fuderam por causa de algo que eles acreditavam. Volta no Tiago. O que você acabou de falar de Sócrates lá na hora da morte? Pô, Sacrificou a vida. cara, ele preferiu, cara, morrer pelo que ele acreditava do que viver uma vida na mentira. Olha que louco. Né? Que é um pouco disso, né? Então demos toda uma volta aqui. E não bebemos Não, eu bebi. Fale por você. E sabe o que é muito louco? Que a gente pode ir o quanto for, a gente pode avançar o quanto for. A gente sempre vai voltar para algo que já estava na história.